Então, queria dar umas boas-vindas à nossa professora Márcia Amantino, queria apresentar ela. A Márcia Amantino, que é uma doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora do programa de pós-graduação em História na Universidade Salgado de Oliveira, é autora de vários livros, por exemplo, um título é A Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, o caso de Engenho Velho, século XVIII, publicado em 2018, O Mundo das Feras, Os Moradores do Sertão Oeste de Minas Gerais, século XVIII, também, e publicado em 2008. Eu tenho este livro aqui, da professora Márcia, se alguém quiser também, muito interessante, Os Moradores do Sertão. Então, se alguém vai escrever assim no futuro, próximo ano, tese de licenciatura, também posso emprestar. É um presente da Márcia, muito obrigada. E ela é co-organizadora de A Companhia de Jesus na América, por seus colégios e fazendas, Aproximação entre Brasil e Argentina, século XVIII, publicado em 2015. De outra publicação, livro Santa Cruz, de Legado dos Jesuítas, A Pérola da Coroa, 2013. História dos Homens no Brasil, 2013, Escravidão, Mestiçagem, Ambientes, Paisagem e Espaços, publicado em 2011, História do Corpo no Brasil, este também tenho, 2011, também se alguém quiser, História do Corpo no Brasil, é muito interessante. Já citei a professora Márcia Mantino, antes da gente se conhecer, na verdade. Povoamento, Catolicismo e Escravidão na Antiga Macaé, séculos XVI e XIX, publicado em 2011, e escreveu também vários artigos publicados em periódicos brasileiros e internacionais, elaborados individualmente ou em parcerias com historiadores nacionais, destacando-se nos últimos anos as produções sobre a economia e a inserção social da Companhia de Jesus na capitania do Rio de Janeiro e sobre a escravidão de negros e dos índios. E também, assim, a minha proposta era também desse jeito, que aqui temos um bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque aparece uma palavra sempre que vocês não entendem muito bem, aí vocês podem me escrever aqui no bate-papo, no chat, aí eu vou acompanhando vocês. Então, a professora Márcia já sabe que qualquer dúvida, vocês escrevem no bate-papo, eu vou tentando assim acompanhar vocês com algum vocabulário, se tiver grande problema, assim. Então, assim, muito obrigada, Márcia, por estar aqui conosco, e, assim, temos uma conexão especial com o Rio de Janeiro. Então, agora eu queria passar a voz para a Márcia, e, por favor, Márcia também fala, assim, de uma forma mais devagar, porque, como disse, sou estudante do Departamento de Estudos Brasileiros, e é o segundo ano. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, esse bate-papo de meninas, né? Uma conversa entre mulheres hoje de manhã sobre a Companhia de Jesus. Qualquer coisa que vocês não entendam, por favor, me interrompam, tá? Isso aqui não é uma conferência, isso aqui é uma conversa entre colegas de profissão. Então, fiquem muito à vontade, muito livres para interromper, para perguntar, para mandar pelo chat, enfim, se comuniquem da forma que vocês quiserem. E se por algum motivo vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, levanta a mãozinha que eu volto, tá? Não precisa nem falar nada, é só levantar a mão que eu paro e volto. Bom, gente, o que eu trouxe para falar para vocês aqui hoje? Contar um pouquinho sobre a Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. A Companhia de Jesus, ela foi fundada em 1540. Ela foi autorizada a funcionar pelo Papa em 1540. E rapidamente o rei de Portugal, Dom João, percebeu que aquela nova ordem
seria importantíssimo para os interesses que ele tinha naquele momento, que eram as grandes navegações, que era a ocupação de vários pontos que estavam formando o Império Português. E por que a Companhia de Jesus era tão melhor do que as demais ordens? Pela própria estrutura da Companhia de Jesus. Eles já foram criados com a seguinte ideia: bom, as outras ordens religiosas viviam praticamente em contemplação, ou seja, viviam nos seus mosteiros, orando, rezando, pedindo a Deus que protegesse a população das maldades do diabo, né? A Companhia de Jesus surge com uma ideia completamente diferente. Ela é criada com a seguinte ideia: bom, o diabo está em todas as partes, o diabo está entre os homens, o diabo está solto. Portanto, nós temos que ir salvar essa humanidade. Nós temos que ir em qualquer lugar que esse homem esteja. Nós temos que atrair esse homem para a fé verdadeira, que era a fé católica. Além disso, a Companhia de Jesus foi fundada também no movimento da Reforma Protestante. A Igreja Católica, naquele momento, no meados do século XVI, havia perdido muitos fiéis para a Reforma Protestante, para o Lutero, Calvino, né, e o Henrique VIII, etc. Então, os padres da Companhia aparecem como a salvação, como aqueles capazes de ir a qualquer lugar do planeta para levar a palavra de Deus e para trazer fiéis para dentro da Igreja Católica. Então, eles foram apoiados não só pelo Papa, mas também pelo rei português. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, o Brasil foi oficialmente descoberto, quer dizer, a coroa portuguesa tomou posse do Brasil em 1500, tá? Só que, durante uns 30 anos, mais ou menos, não fez nada com essas novas terras, porque o comércio com a Índia, o comércio com o Oriente era muito melhor. E no Brasil, na América Portuguesa, porque nesse momento não existia Brasil, existia América Portuguesa. Na América Portuguesa eles não viram nada assim que valesse a pena. Não viram ouro, não viram prata, só índio e mais nada. Então não fizeram nada. Só que com isso, várias outras nações europeias, França principalmente, Holanda, Inglaterra, começaram a navegar por essas terras e começaram a explorá-las, começaram a retirar pau-brasil. Tá? Pau-brasil é uma madeira muito importante no século XVI, XVII, XVIII. Por quê? Porque dessa madeira se extrai uma tinta vermelha que era usada para tingir roupas. E quem usava roupa vermelha nesse período? Os nobres, a igreja. Então era uma tinta caríssima. E o Brasil era muito rico de pau-brasil. Então, várias nações, várias monarquias começaram a entrar nesse território, a fazer acordo com os índios, trocar, fazer alianças, e esses índios, então, davam o pau-brasil para esses europeus. Até que chegou um ponto que a monarquia portuguesa percebeu que precisava ocupar essas terras, porque senão ia perder. E aí, então, o que o rei fez? Começa o povoamento da América Portuguesa e para isso, ele começa com a cana-de-açúcar. Tá? Gente, até aí, vocês estão acompanhando?
Está tranquilo? Então tá. Bom, então o início da colonização da América Portuguesa foi feita com base na cana-de-açúcar. E aí, passa para mim, Agatha, o próximo. Tem como aumentar um pouquinho, Agatha? Perfeito. A colonização, então, portuguesa, gente, começou aqui nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Isso aqui é o Nordeste do Brasil. É onde fica Salvador, Recife, tá? E foi ali que eles começaram as plantações de cana-de-açúcar. Tá? Foi ali onde deu certo. Eles tentaram aqui para baixo também, no sul, mas não deu muito certo. Então, as grandes concentrações de cana-de-açúcar ficaram aqui no Nordeste. E aí, a colonização praticamente se concentrou toda nessa região. A parte para baixo ficou quase que desguarnecida, ficou pouco protegida, ok? Bom, essa linhazinha vermelha aqui, que vocês estão vendo, é onde fica o Rio de Janeiro, tá? Essa região aqui tinha algumas pessoas morando, tal, plantando alguma coisa, mas ela estava muito desprotegida militarmente. E o que aconteceu? Em 1555, os franceses invadiram essa região, fizeram alianças com os índios que viviam ali e montaram uma colônia francesa dentro das terras do Império Português. E aí foi uma grande confusão. Por quê? Porque essa parte sul aqui da América Portuguesa era uma parte estratégica em termos políticos. Por quê? Lembra que eu falei que na América Portuguesa os europeus não encontraram ouro, não encontraram prata, não encontraram nada que valesse realmente a pena no início, né? O ouro no Brasil só será descoberto no final do século XVII, quase entrando o XVIII. Mas, tá vendo? Essa bolinha vermelha aqui identifica o Rio da Prata. Esse Rio da Prata, toda essa região aqui, gente, pertencia ao Império Espanhol, tá? Mas, pelo Rio da Prata, fazia-se o contrabando de prata. E essa prata chegava diretamente ao Rio de Janeiro. Então, o comércio entre Rio e região da Prata sempre foi muito importante. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas era importante. Então, quando os franceses tomaram esse território aqui, vários moradores, autoridades começaram a escrever o rei. Vossa Majestade vai perder essas terras e vai perder o acesso às riquezas do Império Espanhol. Tá? Pode passar, Agatha. Bom, esse é um mapa atual, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, só para vocês se situarem. Isso aqui tudo hoje é o Brasil. O Brasil, no período colonial, era só essa partezinha aqui, era só esse litoralzinho, tá? Para a direita. Mas aqui está o Rio de Janeiro, aqui está Buenos Aires, com a saída do Rio da Prata, aqui Salvador e Recife. Tá? Só para vocês terem uma ideia da região que a gente está falando. Ok? Pode ir, Agatha. Bom, como eu estava falando, em 1555 os franceses criaram uma colônia francesa na Baía de Guanabara. Fizeram uma grande fortificação. E os portugueses levaram anos para expulsá-los. E só conseguiram graças à ajuda dos índios
que estavam sobre a administração, que estavam sobre o controle da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, então, gente, foi essencial, junto com seus índios, para que a coroa portuguesa conseguisse recuperar as terras onde depois será fundada a cidade do Rio de Janeiro. Essa imagem aqui é uma imagem do século XVI, de um autor, de um desenhista, quer dizer, de um autor que descreveu para o desenhista como havia sido a batalha na Baía de Guanabara. Então, essa parte aqui, dentro do círculo, é a fortificação francesa, e aqui em volta tem toda a luta, a batalha para se derrubar essa fortificação, tá? Pode ir, Yara. Esta imagem também é do século XVI, também é de um livro muito importante, do Theodore de Bry. E é interessante porque o Theodore, ele nunca esteve na América Portuguesa. Ele nunca viu um índio na vida dele. Mas ele fez todos os desenhos do livro do cronista que aqui esteve. Então ele leu o texto, imaginou o que era um índio e fez a ilustração do livro, tá? E aqui então a gente vê as canoas dos índios lutando ao lado das naus europeias, tá? E aí foi muito interessante porque os franceses se aliaram aos índios tamoios, que era o inimigo dos portugueses. E os portugueses se aliaram com índios, inimigo dos tamoios. Ou seja, formaram-se dois grupos lutando na Baía de Guanabara. Franceses com tamoios e portugueses com o inimigo dos tamoios, com os tupinambás, tá? Os temiminós. Bom, quem ganhou a guerra? Mais ou menos. Pode passar, Agatha. Oficialmente, quem ganhou a guerra foram os portugueses com a ajuda dos índios e dos jesuítas. Tanto é que, em 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada. Mas isso, gente, não significou que eles tivessem realmente conseguido expulsar todos os franceses e que os tamoios deixassem de atacar a povoação portuguesa. Durante muitos anos, tanto um grupo quanto o outro continuou atacando a cidade, tá? Mas isso é uma outra história. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem desse santo. Por que que o Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro? Na realidade, quase ninguém sabe disso. Se a gente perguntar a um morador aqui da cidade qual é o nome da cidade, todo mundo vai dizer Rio de Janeiro. Mas o nome oficial da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. Por que São Sebastião? Primeiro, Dom Sebastião era o rei que estava governando Portugal naquele momento, tá? Então, é uma homenagem ao rei. Segundo, durante as batalhas, e como é que a gente sabe disso? Há vários relatos jesuítas falando sobre essas batalhas, sobre essas guerras navais, né? E aí há documentos dos jesuítas dizendo o seguinte, que numa batalha, uma das mais importantes, os portugueses estavam apanhando muito. Os portugueses estavam morrendo feito lixo. Até que um nobre, no meio daquele desespero, parou e gritou pedindo proteção a São Sebastião. Por que São Sebastião? Porque pensa o seguinte, gente, é uma guerra indígena, é uma guerra de flechas. Então as flechas percorriam para todos os lados. E aí então, muita gente estava morrendo flechada. E aí então esse nobre grita, pede proteção a São Sebastião, que foi um santo católico que morreu também flechado. E diz
o relato lá do jesuíta, que depois disso eles viram uma luz linda sobre a Baía de Guanabara, uma luz divina, e que a partir dali os portugueses viraram a guerra. Os portugueses conseguiram eliminar os seus inimigos e aí, sim, puderam então fundar a cidade do Rio de Janeiro. Ali eles teriam expulsado grande parte dos franceses a ponto de poder fundar a cidade, tá? Bom, por que fundar essa cidade era tão importante? Primeiro, para expulsar os franceses, claro. Segundo, porque era uma função defensiva. A parte sul da América estava muito desprotegida, tá? Era necessário proteger a parte sul da América Portuguesa para proteger o Rio da Prata também, proteger o contrabando, né? E seria uma base de colonização. A ideia era fundar a cidade para que as pessoas pudessem ir para lá, se estabelecer protegidos, sem índios e sem franceses, e começar a história da cidade, começar a colonização ali, tá? Pode ir. Bom, lembra que eu falei que a Companhia de Jesus foi essencial para os portugueses? Sem a Companhia de Jesus e sem os seus índios, e foram milhares de índios que eles trouxeram, gente, e de onde que eles tiraram esses índios? Das outras capitanias que estavam mais ou menos sossegadas. Então esses índios vieram para a Baía de Guanabara lutar ao lado dos jesuítas. Em troca, a autoridade que estava aqui no Rio de Janeiro doou uma sesmaria para a Companhia de Jesus. Quer dizer, uma imensa sesmaria. O que é sesmaria? Terras. Tá? Observem que, no primeiro momento de fundação da cidade, foram doadas 2 sesmarias. A primeira para a Companhia de Jesus, a segunda para a cidade. Para vocês verem o nível de importância da Companhia de Jesus naquele momento, tá? Pode ir, Yara. Pode ir, Yara. Tá, aí eu queria dar uma paradinha nessa história para conversar com vocês como é que eu tenho estudado a Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. Quais são as fontes que eu tenho usado, tá? Para a gente entender toda essa estrutura. Pode ir, Yara. Bom, eu costumo dizer o seguinte, se a gente pegar, existem muitos trabalhos no Brasil sobre a Companhia de Jesus. Poderia dizer que centenas, tá? Eu acho que em torno de 80% trabalha a Companhia de Jesus analisando as missões, os aldeamentos, a relação da companhia com os indígenas ou com a educação, tá? com os colégios. A minha proposta é completamente diferente. Eu não estou interessada, quer dizer, não é o objeto da minha pesquisa entender a catequese, entender as missões ou mesmo a educação. Me interessa na Companhia de Jesus a parte financeira, a parte econômica. Por quê? Porque se não tivesse essa parte econômica, não teria como eles fazerem as missões, os aldeamentos, os colégios, nada disso. Então, eu costumo brincar com os meus colegas dizendo o seguinte, olha, se não fossem as minhas fazendas, as fazendas dos jesuítas que eu estudo, vocês não existiriam. Tá? E aí é uma brincadeira nossa, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente conta nos dedos quantos trabalhos sobre economia jesuítica existem no Brasil. Na América de língua espanhola, são centenas. No Brasil, praticamente não existe. Tá? Então, eu estou tentando, junto com alguns dos meus alunos, criar essa preocupação, tá? Então, vamos lá. Como é que eu tenho trabalhado? Pode ir, Arta. Eu
costumo dizer o seguinte: existem dois tipos de documentos. O primeiro bloco, produzido pela própria companhia, tá? E o segundo bloco, produzido pelas autoridades, pelos colonos, enfim, por todo mundo que não é da companhia. E isso faz uma diferença enorme. Vamos lá. Agatha, volta um pouco, volta um, por favor. Engraçado. Parece que está faltando um slide, mas tudo bem, pode ir à frente. Vamos começar então pela documentação produzida pelos agentes administrativos, ou seja, pela monarquia, pelos governadores, pelos vice-reis, tá? E como é que eu acesso essa documentação? Pelo arquivo histórico ultramarino, que a Agatha conhece perfeitamente, melhor do que praticamente todo mundo. Para a América Portuguesa, esse arquivo cobre de 1623 a 1823. Me interessa só até o final do século XVIII, tá? E depois eu explico por quê. Bom, esse arquivo cobre 18 capitanias, são 380 CDs e mais de 1 milhão de páginas digitalizadas, que já está disponível para consulta, e vocês sabem disso, tá? Pode passar, Agatha. Outros tipos de documento fazem referência à legislação portuguesa. Por quê? Porque desde o século XVI até o século XVIII, a monarquia criou documentos tratando sobre a questão jesuítica. Ora, os jesuítas são heróis, são o braço direito dos reis, e ora eles são as pestes, são aqueles que precisam ser eliminados. Mas seja lá como for, a Companhia de Jesus está presente nessa documentação de uma maneira muito forte, tá? Pode passar, Agatha. Tá, então tá faltando mesmo. Sobe um pouquinho, Agatha, por favor. Sobe mais dois, aliás. Engraçado, a apresentação cortou. Aqui, documentação produzida pela própria companhia. O que documentação é essa? São as cartas ânuas que eles eram obrigados a enviar todo ano para o seu superior em Roma. São os relatórios, e esses relatórios me interessam muito. Por quê? Porque são relatórios econômicos e sociais. São relatórios que cada reitor de colégio tinha que dizer o seguinte: neste colégio vivem, 50 religiosos, fulano. Cada um com as suas características emocionais, intelectuais, o que eles faziam, como é que eles se comportavam, se eles estavam nas fazendas, se eles estavam nos aldeamentos, tá? Além disso, tem também nesses relatórios os dados econômicos. Quanto cada fazenda produzia, o que produzia, se era cana-de-açúcar, se era mandioca, se eram frutas, verduras, legumes, quantos escravos possuíam, enfim, toda a vida econômica e social dessas propriedades jesuíticas estão nesses relatórios. Além disso, então já vimos dois, as cartas ânuas, e aí, por que as cartas ânuas não tinham essas informações? Porque as cartas ânuas eram enviadas para o superior em Roma, mas eram notícias da catequese, das dificuldades que eles encontravam, mas também do que dava certo. Por quê? E o que dava errado, normalmente era censurado lá em Roma. Por quê? Porque essas cartas circulavam por toda a Europa, gente. Essas cartas eram lidas pela população, porque era um veículo, era uma propaganda para atrair jovens para a Companhia de Jesus. Então, os problemas não podiam aparecer muito, não. Tá? Era uma propaganda mesmo. Bom, então temos as cartas jesuíticas, os relatórios trienais, temos crônicas que alguns religiosos fizeram
contando toda a história da Companhia de Jesus na América Portuguesa. Temos relatos sobre administração de fazenda, por exemplo, um muito famoso é de um padre jesuíta chamado Antonil, quer dizer, era o pseudônimo dele, mas é conhecido como Antonil, onde ele relata as riquezas da América Portuguesa. Ele fala do ouro, ele fala do açúcar, ele fala do tabaco, da pecuária. Então ele faz um mapeamento das riquezas econômicas na América Portuguesa. E temos também mapas produzidos pelos padres da Companhia de Jesus, tá? Porque a gente não pode esquecer que uma das características desses religiosos eram que eles eram intelectuais, eram estudiosos. Então eles tinham formações intelectuais variadas, tá? Há também livros sobre medicina, tá? Enfim, há uma gama de fontes muito grande produzidas pelos próprios padres jesuítas, tá? Então, o que eu tenho feito nos últimos anos? Eu tenho misturado os dois tipos de fontes. Eu trabalho com a fonte jesuítica, mas, por outro lado, para ver o outro lado da história, para não ficar só com a visão dos padres, eu uso a documentação oficial também, tá? Pode passar, Agatha. Pode ir. Isso aí, já falando? Aí. Bom, no Rio de Janeiro, como é que a Companhia de Jesus se estruturava? Em qualquer lugar que a companhia estivesse, o centro da vida dela era o colégio, tá? O colégio só podia ser criado por ordem real. Era o rei que permitia o colégio. E o que era o colégio? É um colégio, claro, é um lugar de se ensinar, mas era também um centro administrativo. Era ali que todas as transações econômicas eram tomadas. Era uma espécie de bancos, porque na América Portuguesa a gente não vai ter banco até o século XIX. Então todo mundo que tinha um dinheiro para guardar, guardava no colégio, porque era o lugar mais seguro da cidade. Era um açougue, era farmácia, era hospital, enfim. Dentro do colégio era uma espécie de uma pequena cidade, funcionava de tudo ali dentro, tá? Às vezes, as reuniões importantes do governo eram feitas dentro do colégio. Quando a cidade foi invadida pelos franceses, lá no século XVIII, parte da população se escondeu dentro do colégio, população mais rica, claro, né? Dentro do colégio. Enfim, é um centro nervoso da cidade, é um centro importantíssimo da cidade. E tem uma questão, gente, só o colégio podia possuir bens, tá? E que bens que o colégio possuía? Terras e escravos, né? E aí, então, o Colégio do Rio de Janeiro possuía 3 engenhos, ok? 5 fazendas e 4 aldeamentos. Então, no século XVIII, foi o auge do poder econômico e social da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. As 8 propriedades de terra geravam uma imensa riqueza, tá? Riqueza em produtos que eram trabalhados por quem? Por mão de obra escrava. Ah, Márcia, então só tinham escravos negros trabalhando? Não. No início, lá no século XVI, naquele momento de guerras com os índios, parte dos índios tamoios, que eram aliados dos franceses, os que não morreram foram escravizados e entregues para os colonos, inclusive para os religiosos da Companhia de Jesus começar a produção das suas terras. Então, no início, a mão de obra dessas fazendas era indígena. Depois é que os jesuítas foram trazendo africanos, casando com as índias
e gerando filhos mestiços. Tá? Então, uma característica, e aí, antes disso, no século XVIII, gente, quando a Companhia de Jesus foi expulsa do Império Português, e isso aconteceu em 1759, tá? Quando a companhia foi expulsa, eles tinham só no Rio de Janeiro mais quase 4.000 escravos, tá? Juntando todas essas propriedades. 4.000 escravos. E quais são as características dessa escravatura? Primeiro, são escravos mestiços, ou seja, não são africanos, tá? E aí, vamos pensar o seguinte: da mesma forma que a Companhia de Jesus está na América Portuguesa, está no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, em São Paulo, ela está também em Angola, que é o centro fornecedor de escravos para a América Portuguesa. Então, o Colégio de Angola enviava escravos para os colégios da América Portuguesa. O interessante é que nos inventários que eu trabalhei, e eu vou falar deles daqui a pouquinho, praticamente eu não encontrei africanos na escravaria dos jesuítas. E aí, qual é a minha hipótese? Os jesuítas não precisavam de escravos africanos nessas propriedades. Cada propriedade dessa, a mais simples, tinha quase 300 escravos. Tem propriedade aqui com mais de 1.000 escravos. Então, eles não precisavam desses novos africanos. O que eu acho que eles faziam? Vendiam esses escravos que o Colégio de Angola mandava, vendiam e pegavam esse dinheiro e investiam em alguma coisa. Tá? Bom, pode passar, Agatha? Aí, Opa! Enquanto a Agatha volta aí, Então, é o mapa. Este aí. Eu acho esse mapa fantástico para a gente pensar o que foi a Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. Gente, o que esses padres fizeram? Por motivos estratégicos, eles sempre criavam fazendas ao lado dos aldeamentos. Isso significava o quê? Na fazenda eles produziam com seus escravos e tal, né? E nos aldeamentos eles tinham índios. Só que uma das formas de catequese era o trabalho. Então, quando a gente vê que ao lado de cada fazenda você tem um aldeamento, o que isso pode nos indicar? Que essa proximidade não era à toa. Era uma forma dessa mão de obra indígena ser aproveitada também nas fazendas. Tá? E com isso a gente tem a explicação do porquê que os escravos dos jesuítas são todos mestiços. Não há necessidade de africano porque eles têm a mão de obra à disposição. E aí, gente, começando aqui por cima, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui. Consegue, Ari? Tá, então tá. Aqui em cima, você tem uma fazenda aqui, que é a fazenda do colégio. Outra fazenda aqui, que é Santana de Macaé. Aqui, outra fazenda de Campos Novos. Essas 3 fazendas, gente, foram as últimas que eles conseguiram, tá? Ainda no século XVII. Todas elas eles conseguiram entre o final do XVI e o meados do XVII. Aqui, eles têm o grande aldeamento de São Pedro. Aqui em cima, fazenda de Macacu, aldeamento de São Barnabé. Aqui, fazenda de São Francisco Xavier, aldeamento de São Lourenço. Fazenda de Santa Cruz, aldeamento de Itinga. E aqui, nesse bolinho aqui, é onde fica a cidade do Rio de Janeiro, tá? Esse ponto preto é o colégio. E aí você tem as 3 fazendas
mais perto da cidade. Engenho Velho, Engenho Novo e São Cristóvão. Tá? Então, observem que isso aqui é uma distribuição estratégica, não só em termos de mão de obra, mas também para proteger a cidade. Por quê? A cidade era muito invadida aqui pelo mar, tudo isso aqui é mar. Tá? Então, depois que os franceses foram expulsos aqui da Baía de Guanabara, isso aqui é a Baía de Guanabara, depois que os franceses foram expulsos daqui, eles começaram a atacar aqui e aqui, no norte e no sul da cidade. O que os jesuítas fizeram? Criaram um aldeamento aqui e outro aqui na ponta. Para quê? Quando europeus tentavam entrar e invadir a cidade, os índios atacavam. Os índios impediam a invasão. Porém, tinha um outro problema. Tribos indígenas, ainda selvagens, atacavam aqui, vindos do interior do continente. E aí eles criaram o aldeamento de São Barnabé. O aldeamento de São Barnabé era para segurar os índios que estavam vindo do interior. Então, esse aldeamento e esse aqui seguravam os invasores por mar e esse aqui por terra. Tá? Então, as propriedades jesuíticas e os aldeamentos não estavam espalhados aleatoriamente. Eles tinham motivos, eles tinham funções defensivas muito claras. Tá? Pode passar, Agatha. Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que funcionava essa economia jesuítica. Isso aqui tudo é o Colégio do Rio de Janeiro, tá? Esse quadradão aqui. O Colégio do Rio de Janeiro, no século XVIII, era responsável por tudo aquilo que já falamos. Medicamentos, açúcar, legume, verdura, fruta, carne, farinha de mandioca, aguardente, enfim, tudo isso eles produziam, tá? E vendiam, tá? Só que tem um problema, gente. Toda a produção jesuítica não recebia impostos na alfândega. Eles saíam livres de qualquer imposto. Já a produção de qualquer outro colono, não, pagava impostos. E aí, os colonos sempre reclamaram disso, que a concorrência era desleal. Eles tinham que pagar impostos e por isso o preço deles subia. Os jesuítas não pagavam nada, o preço deles era sempre mais baixo. Então a concorrência era desleal. Além disso, os colonos reclamavam também que a maior parte das terras estavam com a Companhia de Jesus. E aí, o que a companhia fazia? Arrendava a terra para os colonos. Ah, você quer plantar? Ok, eu deixo você plantar dentro da minha terra. Em troca, você vai me pagar tantos dinheiro por ano. Tá? Então, além disso, além de tudo isso que nós já vimos, a Companhia de Jesus recebia dinheiro desses arrendamentos. Tá? E os lavradores não tinham opção, ou aceitavam ou ficavam sem plantar, porque não tinha, as terras já estavam todas tomadas. Bom, e aí o que o colégio fazia? O colégio enviava toda essa riqueza, todo esse dinheiro para o Colégio de Lisboa e em troca recebia outras mercadorias, vinho, azeite, tecidos, enfim, coisas que eles não produziam aqui. E parte também desses produtos era enviada para Angola. E em troca, o que eles recebiam? Escravos. Ou seja, quando a gente fala em Império Português, a gente precisa ter em conta que a Companhia de Jesus faz parte desse império. E quando a gente fala em catequese, em educação jesuítica, a gente precisa lembrar que, sem essa estrutura econômica por trás, nada disso existiria. Porque a Companhia de Jesus não é uma ordem mendicante. Ela não é uma ordem que se sustentou por esmola. Embora ela recebesse esmola do rei, ela sempre recebeu dinheiro do rei, mas ela não se sustentava só com esse dinheiro. Era impossível para ela.
ela tinha um gasto muito grande, tá? E ela produzia muito também, tá? Pode passar, Agatha. Já estamos terminando, gente. A derrocada inaciana, quer dizer, a explosão desse projeto. Por causa de todos aqueles conflitos, gente, dos colonos reclamando e das mudanças políticas também, quando Dom José assume o trono português em 1750, ele estabelece, junto com seu secretário de Estado, uma política iluminista. Iluminista nos moldes ibéricos, diferente do iluminismo francês, por exemplo, mas iluminista ainda assim. E eles mudam muitas questões na política. E uma das questões que eles vão bater muito é com o poder da igreja como um todo. Eles vão diminuir o poder da igreja no império. E quem é que tem mais poder na igreja? A Companhia de Jesus. Então ela será ela será vista como o grande problema de Portugal. Todos os problemas de Portugal vão ser jogados nas costas da Companhia de Jesus. O atraso, a falta de desenvolvimento vai ser explicado por causa da presença da companhia, tá? A situação vai chegar a um ponto tão sério, que em 1759, Dom José expulsa a Companhia de Portugal e de todo o Império Português, tá? E aí o que aconteceu com os bens dos jesuítas? Foram leiloados, foram tomados, as bibliotecas deles, que eram as melhores da América Portuguesa, foram partidas e doadas para as grandes autoridades. Muitos jesuítas foram enviados para Portugal e presos e morreram nas prisões, tá? E durante muitos anos eles foram perseguidos, mesmo após a expulsão, né? Eles só voltam ao Brasil em 1817. Entram pelo sul do Brasil, tá? Mas já sem tanto poder. As terras deles não são devolvidas, né? E eles voltam só com a função de educação, tá? E aí, em 1922, o complexo arquitetônico jesuítico do Rio de Janeiro, que deu origem à cidade do Rio, que está ligada à fundação da cidade, foi todo demolido. Tá? E não foi demolido porque era jesuíta, não. Foi demolido porque ele estava no alto de um grande morro, chamado Morro do Castelo. E a cidade, as políticas urbanísticas da cidade, queriam desenvolver aquela área. E para isso arrasaram com o morro. Destruíram todo o morro e com isso o castelo e a igreja jesuítica veio abaixo. Então é curioso porque a cidade do Rio hoje praticamente não tem memória sobre a Companhia de Jesus, memória visual. Tá? Não temos a igreja jesuítica e não temos o colégio jesuítico mais. Tá? Só temos fotos, e fotos de má qualidade, fotos do início do século XX. Tá? Então é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para vocês acompanharem. Mas como vocês não gritaram, eu achei que estava tudo tranquilo, tá? Mas fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham.